Oi, irmãos, a graça e a paz. Vamos pregar a palavra? E hoje eu vou pregar sobre o quê? Sobre sabedoria. Que está lá, que vai ser falado no livro de Provérbios, né? Que é um livro de sabedoria. Então, se você em algum momento já parou e imaginou para que ter sabedoria, por que ter sabedoria, para que é, ou até mesmo olhar e dizer para que ter mais sabedoria, se já tem, né? Então vamos hoje aprender o porquê e para que ter sabedoria. Em Provérbios, capítulo 1, eu vou falar do versículo 1 ao versículo 7. O que é sabedoria? Para que é, né? Para que serve? Na minha Bíblia tem uma explicação do que é o livro de Provérbios. Diz assim: Provérbios é um livro de sabedoria prática. Trata de assuntos de moral, de bom senso, na maneira correta de proceder e de religião. Provérbios é um ditado breve, fácil de lembrar e decorar, que resume uma verdade básica ou uma lição de vida. Então, o livro de Provérbios, se você parar para prestar atenção, os versículos que tem são pequenos, são fáceis de você estar lembrando. Principalmente quando você começa a estudar mais, então eles se tornam bem mais fáceis de você lembrar. E agora eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. E depois eu vou versículo por versículo explicando. No versículo 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Para mim, o versículo-chave é esse daqui, tá? O versículo 7. Então, no versículo 1 vai dizer, né? Que é o livro de Salomão, o homem mais sábio, né, que teve na época, filho de Davi, e ele era rei de Israel. No versículo 2 diz: Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Então, o livro de Provérbios vai nos ensinar a gente a amar a sabedoria, a ter desejo por ter mais sabedoria. O livro de Provérbios nos ajuda a gente dar valor à sabedoria e aos bons conselhos. E a gente a entender os pensamentos mais profundos. Então, para que a gente possa prestar atenção que a sabedoria, sim, ela é muito necessária em nossas vidas. Porque ela nos dá conselhos em como nós devemos agir. O próprio livro de Provérbios é um livro de prática, ou seja, é do seu dia a dia. É da sua forma de agir, da sua forma de falar, do seu jeito de ser. O livro de Provérbios ele vai ensinar. Não que a Bíblia inteira ela não ensina, tá? Mas eu tô falando questão do livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. Então, ele vai ensinar a nossa prática como que deve ser. Então, o livro de Provérbios nos ensina a gente a amar e a dar valor à sabedoria. Não desprezar, mas dar valor aos conselhos quando a gente recebe, para que a gente possa ter cada vez mais entendimento das coisas e sabedoria, né? No versículo 3, ou seja, o livro de Provérbios, eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Então, o livro de Provérbios vai nos ensinar a gente viver de maneira inteligente. Ou seja, não é agindo de qualquer jeito. É agir de forma correta. É agir de forma inteligente.
aqui, ó, de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. É o que o livro de Provérbios vai nos ensinar. A gente a ser justos. Cadê? Aqui, ó. Corretos, justos e honestos. É o que o livro vai nos ensinar. Versículo 4. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Pode também tornar sábia uma pessoa sem experiência. Como assim? São pessoas que não têm tanta experiência, né, nas coisas e tal, para poder ter conseguido ali mais sabedoria. Então, essas pessoas, elas também conseguem aprender a ter mais sabedoria, exatamente lendo a palavra de Deus, buscando ao Senhor, lendo a palavra, lendo o livro de Provérbios. É a forma que a gente vai ter cada vez mais sabedoria, por mais que ainda não tenha experiências. E ensinar os moços a serem ajuizados. Então, as pessoas aprendem a serem sábias, por mais que elas não tenham experiência, e os provérbios também ensinam os moços a serem ajuizados. Esses moços são quem? Os jovens, as pessoas que são, vamos dizer assim, na fase da adolescência, né? Todo mundo sabe que na fase da adolescência quer ser dono de si mesmo, tipo, sabe de tudo. Ninguém não diga nada porque aquele adolescente ele sabe do que está fazendo. Ele não precisa que ninguém diga as coisas, ninguém diga nada, porque ele sabe de tudo. A adolescência, ela é assim, os adolescentes, né? E a gente precisa compreender que os adolescentes, eles precisam ter juízo em questão de saber agir. Por isso que os provérbios, ele vai deixar mais, como diz, né? Os moços ajuizados, ou seja, os adolescentes a terem juízo. Quando eles forem agir, eles saberão agir de forma correta. Por quê? Porque estão lendo a Bíblia, porque estão lendo a palavra, porque estão lendo o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios está ensinando como é que ele deve agir, ela vai agir. Então, sim, vai tornar os jovens ajuizados, ou seja, saberão agir de forma correta e que agradarão ao Senhor. Vão saber parar e pensar antes de agir. Versículo 5. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios. Tem pessoas que têm sabedoria. Pode até ser que ela pare e pense, mas para que então está dando ouvido aos conselhos de alguém se já tem sabedoria? Quanto mais a pessoa recebe conselhos, mais sabedoria ela vai ter. Então, o livro de Provérbios é um livro de conselhos também, é um livro de sabedoria e ele dá conselhos. As pessoas que já têm sabedoria vai ter mais sabedoria ainda. Por quê? Está dando ouvido aos conselhos. E orientam os instruídos. Esses instruídos é exatamente aqueles que já estão sendo ensinados. Então, o livro de Provérbios vai orientar essas pessoas também, vai ensinar ali o caminho, né? Essa pessoa está aprendendo e o livro de Provérbios ajuda ali, ensinando. Orienta os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios. Ou seja, essas pessoas elas conseguem mais sabedoria para que elas possam compreender o que está escrito no livro de Provérbios. Elas conseguem entender o significado escondido. Por quê? Por causa da sabedoria. Que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Então, muitos estudiosos procuram explicar aí alguma coisa e tal, aí de repente a pessoa que lê o livro de Provérbios vai lá e sabe. Por quê? Porque ele lê o livro de Provérbios, porque sabe, porque busca o Senhor e Deus dá sabedoria. E agora vamos para o versículo 7, o versículo chave. Diz assim: para ser sábio
É preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. No começo diz, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Esse primeiro significa que a primeira é temer a Deus, o Senhor. Esse temer, será que existe ter medo um início para poder ter sabedoria? De acordo com esse capítulo aqui, né? Não está falando sobre ter medo. Esse daqui, esse temer, está falando sobre obedecer ao Senhor Deus e reconhecer quem Ele é e levar a sério tudo o que Ele diz. Ou seja, entender que Ele fala a verdade. Aquilo que está escrito é a verdade. É você saber quem Deus é e você obedecê-lo. Esse é o princípio, ou seja, é o primeiro, é o início de você conseguir ter sabedoria. É buscando ao Senhor. É você entendendo, sabendo quem Ele é. Por quê? Sem Deus, não existe sabedoria. Não tem como ter sabedoria. Então, para ter sabedoria, é preciso primeiro buscar ao Senhor. Então, as pessoas sábias, elas buscam ao Senhor em primeiro lugar, e o Senhor Deus é quem dá sabedoria a elas. A outra parte do versículo diz: os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Quem são os tolos? Os tolos é exatamente o contrário do sábio. Os tolos é aquele que o próprio versículo diz, desprezam a sabedoria. Os tolos, essas pessoas, elas não têm o desejo de aprender. E se alguém chegar para aconselhar, ela também não vai dar ouvidos. Por quê? Porque ela acha que sabe tudo. Então, para que ela vai estar dando ouvido aos outros se ela já sabe? Então, a pessoa tola, ela é assim. Ela não dá atenção a ninguém, ela não dá atenção a conselho, e ela simplesmente acha que já sabe de tudo. Essas pessoas, elas desprezam a sabedoria e não querem aprender. Por isso que diz, não querem aprender. Porque alguém deu conselho, ensinou aquela pessoa algo, ela não vai querer dar ouvidos, porque ela acha que já sabe. Então não precisa de ninguém dizendo nada. Essa é a pessoa tola. Tá ok? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente venha ser as pessoas sábias. Que a gente venha ser as pessoas que buscam o Senhor, que procura por sabedoria. A própria Bíblia diz que a gente deve procurar por sabedoria. Então, para quê? Para que a gente venha agir de acordo com a palavra de Deus. Para que a gente venha agir em obediência ao Senhor. Agir de forma que agrade ao Senhor. Então, que a gente não venha ser uma pessoa tola. Porque o tolo desagrada ao Senhor. Porque ele não dá ouvido a conselhos, ele não aprende, ele despreza a sabedoria. Mas nós, que somos os sábios, nós somos os sábios, nós temos o desejo de aprender, nós temos o desejo de ouvir conselhos. Para quê? Para ter mais e mais sabedoria, para que a gente esteja sempre agindo de forma correta, sempre agindo de acordo com a palavra de Deus e como Ele quer. Amém. Então, para que ter sabedoria? Para agir corretamente no seu dia a dia e sempre agir de forma que agrade ao Senhor. É necessário em nossas vidas a sabedoria. Amém. E você que já tem sabedoria, ganhe mais, busque ao Senhor aqui, Busque ao Senhor. Busque ao Senhor na palavra dele. Busque a Ele, que Ele vai dar cada vez mais sabedoria para quem pede. Amém? Então, que cada dia a gente venha pedir mais e mais sabedoria ao Senhor, para que Ele possa nos dar. Amém? Então, a palavra é essa. E até a próxima. Tchau e até a próxima.